Fala galera, tá começando agora o Além da Superfície. O meu convidado de hoje é o Ricardo Gonçalves. Eu mesmo. Ele tem 34 anos e o tema de hoje é como é ser cristão nos anos 90. Pois então, ser cristão nos anos 90 era um pouquinho complicado para quem frequentava igrejas que pegavam um pouquinho mais pesado com relação a alguns modos de vestimenta ou a rigidez até na forma como você se comunicava com a sociedade, escola e tudo mais. Imagina que era um tanto complicado você seguir as normas da igreja certinho e ter que conviver em sociedade, né? Sociedade andava um pouquinho separado do que o pessoal que vivia na igreja ali normalmente fazia. E como que era dentro de casa, essa questão do evangelho ali do cristianismo dentro de casa. Então, para pensar o seguinte, eu acho que é um pouco complicado para aquelas famílias que cobravam muito dos seus filhos. Vou dar um exemplo, né? Se tu estava numa família que realmente pegava-se pesado com o estudo bíblico e com a maneira que você tinha que se comportar, aí era um pouco mais difícil, né? Porque você tinha que se comportar de uma forma diferente, você tinha que falar diferente, viver diferente, ser diferente. Bom, ser cristão antigamente, hoje em dia também tem um pouco disso, mas antigamente era muito mais visto com a maneira com que você se comportava com relação à sociedade. Então, tirando por isso, dá para entender que assim a minha experiência de vida, por exemplo, na minha infância foi um pouquinho complicada, porque realmente era bem pesado. Nós vivíamos numa igreja que tinha uma norma rígida, bastante rígida, né? Quando eu falo Sim. rígida, é bem rígida. Tinha igrejas que até conseguiam ser um pouquinho mais rígidas do que a que eu frequentava, mas por estar numa igreja que tinha uma rigidez bastante grande, então tinha muita coisa que eu não podia fazer, e os outros fazendo, não podia fazer, e os outros usando, não podia usar, não droga, gente. Vestimentas, né, normais, roupas. E, de certa forma, você sempre se sentia estranho. E vou te falar que é tão bizarro, porque às vezes dentro da própria igreja você era o estranho. Porque também tinha famílias dentro da igreja que davam uma flexibilizada nas coisas. Mas aí quando tu estava dentro de uma igreja, dentro de uma família mais tradicional, que no caso a minha era bem tradicional, então você era o ser estranho, digamos assim, às vezes dentro da própria igreja. Mas dentro da igreja era bem visto essa questão das famílias que não tinham tanto essa tradicionalidade ali dentro? Cara, é uma questão essa aí bem interessante, porque parando para pensar, o que que todo mundo na época que estava frequentando essas igrejas queria? Todo mundo queria alguma posição de poder dentro da igreja. Só que para tu conseguir entrar nessa posição de poder, normalmente tu tinha que seguir as regras daquele espaço. Então vamos colocar que as pessoas mais tradicionais eram os que estavam à frente dos trabalhos e aqueles que queriam se colocar em posição de fazer os trabalhos, e aquelas pessoas que às vezes não tinham muito apego às regras e às normas ficavam mais realmente servindo como o povo da igreja, né? A maior parte do povo. Então, para eles, meio que não importava muito como eles eram vistos, vamos falar assim, né, pelo resto do povo. Acho que só importava realmente para quem queria estar à frente de alguma coisa. Aquele que não tinha muito apreço por nada, ele estava só vivendo a vida dele normal e não se importava muito com isso. E pra ti que era adolescente na época, como que isso te afetava no dia a dia? Na tua vida cotidiana, escola, amizade, isso? Pois então, acho que eu vou travar porque isso é complicado. Assim, tu imagina que isso ditou muito a minha vida, ditou bastante a minha vida. Então, tudo que aconteceu comigo na infância e na adolescência foi pautado pelo fato de eu ser cristão. Então, pelo fato de eu ter que ser sempre separado das outras pessoas e viver uma vida diferente, e falar diferente, me vestir diferente, eu acabava me vendo de uma maneira muito depreciativa. Eu acho que eu me depreciava mais do que as pessoas em si. Isso começou a trazer uns problemas na minha cabeça, né? Eu não sabia lidar com essas coisas. E eu também não conversava muito com os meus pais sobre isso. Porque imagina, se eu está vivendo numa família que, teoricamente, tem muitas regras e muitas normas de viver, O diálogo era difícil. isso. E por mais às vezes que não seja difícil, mas a tua cabeça faz parecer que é. E isso vai te deixando isolado de tudo. Tu vai se isolando cada vez mais. E o que acontece com uma pessoa que é isolada? Ela vai se sentindo cada vez mais sozinha. E além de ter já a dificuldade da imposição das regras, que já são meio complicadas, tu também tem uma dificuldade de se aceitar dentro de qualquer contexto social. Então, a minha experiência como um cristão, né, nessa época dos anos 90, foi bem complicada, principalmente pelo fator de isolamento, às vezes dentro da própria igreja. Era muito isolado, era muito sozinho. Era meio difícil isso, na realidade. Sim. E quais são as tuas experiências que você tem na cabeça de que foram boas nessa época e as ruins? Cara, o lado bom é que quando você tem algum talento,
seja ele qual for, dentro do grupo religioso, tem gente que canta, tem gente que toca, tem gente que tem uma boa dicção, uma boa oratória, fala muito bem, tem gente que aprende muito fácil as coisas. Então, essas pessoas que têm talento, elas conseguem um certo destaque social, vamos colocar lá dentro. É interessante, porque nessa época, esses talentos, foi falando dos talentos, eu lembrei ali, hoje a gente tem muito departamento da dança, por exemplo. Na Sim, época já não existia. não existia. Na nossa denominação não existia, na minha denominação, né, não existia departamento de dança, para vocês verem como era pesado, porque isso era visto como errado. Tu não podia dançar, Um ato expressar-se, pecaminoso, né? isso, expressar-se com dança era mal visto na igreja que eu frequentava. Então, hoje em dia já não, né? Hoje em dia já. Só que o engraçado é que a chamada coreografia podia fazer. Então, percebe que tem um pouco de dificuldade de entendimento dessas questões, né? Vamos colocar assim. É uma questão meio complicada. Realmente. Tá, e as experiências boas foram isso, as questões dos talentos que você conseguiria daí sim cobrir na Tu vê, situação, eu já né? fui pro outro lado, né? Então, a parte boa é isso. Eu cantava, por exemplo. Então, como eu cantava, então a gente sempre tinha espaço para cantar e, cara, pô, é legal tu tá num ambiente onde tu sabe fazer um negócio legal e a galera gosta daquilo que tu tá fazendo. E quando tu é criança e faz muito bem aquilo, as pessoas se admiram. Só que isso não é só da igreja, né? Em qualquer lugar que a pessoa Uhum. sabe fazer alguma coisa muito bem, ainda mais quando ela é pequena e sabe fazer muito bem, as pessoas admiram. E aquilo cria uma sensação de bem-estar muito legal. Porque, querendo ou não, tu se sente mais aceito. Eu acho que deve ser assim que a pessoa que consegue alguma fama deve se sentir, né? Pode Ela ser. se sente aceita, ela se sente querida, as pessoas começam a falar, nossa, como você manda bem, e a pessoa começa a criar dentro dela uma aceitação que talvez antes não tinha. Entendi. E na questão das tuas experiências boas, qual foi a contraparte disso? Quais foram as experiências ruins que tu teve? Que te marcaram, assim, cara, Sim. essa... A experiência ruim que eu tive dentro da igreja quando eu era pequeno é justamente a pressão por seguir as regras. E assim, ó, eu não estou falando assim de regra moral, sabe? Porque tem as regras morais que na minha cabeça até hoje são inegociáveis. Você tentar ser uma boa pessoa, se relacionar bem com os indivíduos que estão ao seu lado, ser uma pessoa devota à sua família, assim como espera-se que a sua família seja devota a você e tal. Isso são bons valores. Aí não importa se a pessoa é cristã ou não, é Sim, bom ela seguir esses princípios, né? Só que os princípios que são ruins para mim, por exemplo, a prática de esportes. A prática de esportes era mal vista pela igreja que eu frequentava. Se você jogasse bola, jogasse tênis de mesa ou qualquer coisa, era extremamente complicado. Você não podia fazer, você simplesmente não podia fazer. Então isso me deixava isolado das outras crianças. Imagina, todo mundo jogando bola e você o único cara que não podia jogar bola. Lógico que eu jogava bola escondido, né? Eu ia, mesmo assim, fazia, né? Jogava, participava de campeonato e tal, mas não podia. Se fosse descoberto, levava correção. Entende? Então, esse tipo de regra era complicado. Imagina o verãozão brabo, todo mundo usando bermuda. Eu não, eu tinha que estar lá de calça. Eu não podia usar outro tipo de vestimenta, era sempre aquela vestimenta. E dentro da igreja, por exemplo, eu tinha que usar terno, gravata, né, e tudo mais. Então, e não importa, tava todo mundo lá de roupa normal, né, calça jeans, camisa, tal. Não, eu tinha que andar de terno e gravata. Quando eu era pequeno, eu gostava disso. Porque sabe aquela criança que ela vê no pai o se exemplo, espelha. exato, se espelha. Então, quando eu era criança, eu gostava de andar de terno e gravata. Porque, pô, meu pai anda assim. Então, meu pai era o meu espelho, era o meu exemplo. Então, pô, eu queria ficar igual ele. Mas, cara, quando tu fica adolescente e jovem e tu começa a ver as outras pessoas da tua idade não fazendo aquilo que tu faz, acho que todo mundo passa por isso. Tu sempre quer ser igual. Entendeu? Tu sempre quer ser igual às pessoas, tu quer ser aceito por aquele grupinho. E quando tu não é aceito por aquele grupinho, tu coloca mil e uma coisas na tua cabeça. Aí não é você que tem que se expressar. O que vem na tua cabeça é sempre assim, ó, a pessoa não me aceita porque eu me visto diferente, ou porque eu falo diferente. Então, às vezes, é só uma questão de tu tentar se inserir mostrando quem tu é. Mas na tua cabeça, no caso da minha cabeça, não era isso que faltava. Na minha cabeça, o que faltava era aquilo que eu não podia fazer. Quero que, eles não me aceitam porque eu não jogo bola com eles. Eles não me aceitam porque eu não falo que nem eles. Não me aceitam porque eu não me visto que nem eles. Enfim, coisas que a gente só entende quando fica adulto, né? Havia o sentimento de pertencimento, mas sem pertencer, né? É, bem isso, cara, bem Precisava isso. fazer parte. É, E comentou ali que jogava bola escondido e tal, então no caso não era só as doutrinas da igreja, acabava se tornando uma cobrança pessoal, familiar dentro de casa por causa das doutrinas. sim, sim, porque tu imagina, para uma pessoa que estava à frente de trabalhos dentro da igreja, ela não podia ser vista fazendo qualquer coisa errada, porque isso gerava um falatório e gerava repreensão também por parte dos líderes. Então, aqui,
Dito tudo isso que eu estou falando, acho que uma coisa importante é dizer que, assim, durante muito tempo, eu tive um sentimento de ressentimento por causa de todas essas coisas que me aconteceram. Inclusive, durante parte da minha vida adulta, eu fui um adulto frustrado e eu me imaginava sendo vítima daquele contexto que eu vivi lá atrás. Só que, assim, eu fiz uma grande introspecção, eu fiz uma grande rodada de pensamentos e eu tentei formar muitas ideias ao longo da minha vida e eu cheguei à conclusão de que os meus pais, eles não foram errados. Eles fizeram aquilo que eles podiam fazer dentro do contexto que eles estavam vivendo. Eles fizeram o que eles podiam fazer. Então, durante muito tempo eu achei que a geração anterior tinha destruído a geração que veio depois deles e feito com que eles saíssem da igreja, abandonassem a igreja, porque eles não tinham amor a Cristo e a palavra por culpa da repressão. E hoje eu entendo diferente. Eu entendo hoje que eles fizeram aquilo que eles podiam fazer com a informação que eles tinham. É uma outra merda que acontece a gente sempre achar que se a gente voltasse ao passado, nós faríamos tudo melhor. Não, não faria. Sem a informação você não faria. Você só pensa que faria melhor porque hoje você pensa diferente. Que Né? houve essa evolução. Exato, houve uma evolução de pensamento. Então, agora, voltando ao passado, com o mesmo conhecimento que se tinha na época, eu iria fazer tudo igual, porque é o que tinha. Né? Então, hoje, eu não acho mais que os meus pais erraram. Eles fizeram o que eles podiam fazer. Apenas isso. E bola para frente, né? Não tem muito o que Faz fazer. sentido. E partindo desse princípio aí, para a gente fechar esse bate-papo, o que você acha, na tua visão, que mais mudou daquela época, da igreja daquela época, para a igreja da atualidade? Qual a maior mudança que você enxerga? Então, aí eu tenho que falar daquilo que eu conheço, né? Por exemplo, eu estive na igreja até 2016, 2017, pelo que eu me lembro, foi até ali. Então, as igrejas que eu participei, elas já tinham um pouco mais de flexibilização com relação às normas, né? O esporte não era mais visto como coisas erradas, a educação dentro de casa já era tratada de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, na minha casa, eu tentei estabelecer com as minhas filhas uma maior conexão do que aquela que eu achava que eu poderia ter tido, Uhum. né? E isso me trouxe também bons frutos. Porque teve situações que as minhas filhas passaram, as duas, uma hoje tem 16 e a outra tem 8, as duas passaram por situações que eu acho que se fosse eu vivendo naquela época, eu não contaria para os meus pais. E elas vieram e se abriram, tanto comigo quanto com a minha esposa. Então eu acho que essa forma de comunicação, ela trouxe benefícios. Então assim, no contexto que eu vivi até 2016, 2017 por ali, eu acho que essas coisas foram coisas que a sociedade cristã já estava um pouco mais habituada com isso. Só que isso são coisas que eu apliquei na minha casa, né? Como líder de casa, eu apliquei isso na minha casa. Não sei como é que as outras famílias agiam. E hoje em dia eu já desconheço completamente como funciona a igreja, porque faz muito tempo que eu não vou em Sim. uma, né? Então, esse é o meu nível de aprendizado sobre essa evolução. Perfeito, cara. Foi muito legal bater esse papo contigo e conhecer mais um pouco sobre como era os teus olhos, né, o teu enxergar nos anos 90 sobre a igreja, como foi o teu caminhar lá. Realmente é bem complexo É, e sei que se perguntar para outras pessoas são várias histórias, muitas acabam se tornando o mesmo ponto. sim. E, cara, bem interessante, te agradeço pela presença Tamo aqui. junto. Gente, foi isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, que estão acompanhando. Não esqueçam de me seguir aí para ficar por dentro e ver os próximos vídeos. Valeu!